Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para que possamos concluir os estudos sobre a política, né? Fizemos já 5 estudos sobre a política e este aqui será o último, porque o Senhor ainda me mandou fazer mais este. Então, o título do nosso estudo de hoje vai ser Os Falsos Profetas e a Política. Os Falsos Profetas e a Política. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença. Esse momento em que o Senhor está me usando para trazer a sua palavra para os teus servos, para que não andem enganados com tantos ensinamentos errados da tua palavra, e que possamos andar na verdade, pois o Senhor mesmo diz: por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Que possamos ter conhecimento da sua palavra, e não somente da sua palavra, mas também das coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que o mundo está oferecendo, para que não possamos ser enganados. Que o Senhor abençoe o teu povo, todos aqueles que irão ouvir este estudo, que possam ser edificados e possam ver os outros, para que tenham conhecimento maior. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo: Os Falsos Profetas e a Política. Então, os falsos profetas e os falsos sacerdotes, né, que são os pastores, sempre estão buscando, né? Eles estão do lado de quem lhe oferece vantagens no governo, né? Essas pessoas, eles não têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. O que eles querem mesmo são as coisas materiais, aquilo que os governos estão lhe oferecendo. Aqui em Números 31:16 nos diz o seguinte. Vou ler do 15:16, 31, 15:16. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do povo. Eu acho que muitos dos irmãos já conhecem a história de Balaão, né? Balaão era um profeta de Deus que quis, né, as coisas oferecidas pelo rei de Moabe. E Deus disse para ele não amaldiçoar o povo de Israel, que era o que o rei moabita queria, que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas o povo de Deus não estavam em pecado. Não estava em pecado. O povo de Deus não estava em pecado. Logo, Satanás não tinha nem o direito de ir à presença de Deus, pedir que Deus amaldiçoasse o povo dele, que Deus castigasse o povo dele. Então, por 3 vezes, né, Baraque ofereceu dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo, mas ele não amaldiçoou o povo, porque Deus disse para ele não fazer isto. Ele não fez, mas ele deu um conselho para o rei, para que o rei obtivesse êxito, que era o povo ser castigado. E Balaão mandou que Baraque introduzisse mulheres
com os soldados, com os homens de Israel, para que eles se prostituíssem e o pecado entrasse no meio do povo e Deus viesse com castigo, com maldição. E foi isto que aconteceu, né? Por isso aqui, Moisés fala aqui: disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, o rei de Moabe se juntou com o outro rei, midianita, e introduziram essas mulheres entre os soldados, os homens de Israel, e houve, né, este pecado. Eles se prostituíram com aquelas mulheres e adoraram os ídolos delas. E Deus mandou praga. Por quê? Porque Balaão não amaldiçoou o povo, porque o povo não estava em pecado. Então Satanás não tinha nenhuma legalidade. Mas quando ele deu esse conselho para aquele rei, e ele se juntou com outro, e fizeram isto, então os homens pecaram. E aí Satanás teve legalidade diante de Deus para poder amaldiçoar o povo, para poder castigar o povo, para poder matar o povo, para poder destruir o povo. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa comunhão com Deus. Então, estes falsos profetas, né, ou estes profetas que eram de Deus, mas que se deixam levar pelas coisas materiais, pelos interesses humanos, eles não têm compromisso com Deus, então eles se tornam falsos profetas. Por quê? Porque antes serviam a Deus, mas depois se deixam levar pelos demônios. Então eles servem aos demônios e não a Deus. Foi isso que Balaão fez, né? Ele não desobedeceu a Deus, amaldiçoando ali perante Baraque, mas aconselhou que eles fizessem isto para que o povo de Deus fosse castigado. Porque se o povo está em pecado, então Deus, a pessoa está dando legalidade a Satanás para que a sua vida seja destruída, seja castigada. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado, porque nós, como filhos de Deus, devemos estar vigiando, tendo esse cuidado de nos vigiarmos a nós mesmos, para não cairmos no pecado, porque a Bíblia mesmo diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, ele está rugindo como um leão, tentando destruir alguém. Então ele procura alguma falha. Quando ele acha qualquer falha, qualquer pecado na nossa vida, ele vai diante de Deus nos acusar. No Apocalipse 12, se eu não me engano é o 10, versículo 10 ou é o 11, que ele é o nosso acusador. Então ele primeiro implanta uma coisa para pecarmos, depois ele vai diante de Deus nos acusar, que é para Deus agir com justiça. Então devemos ter cuidado. Então o povo de Israel aqui, o povo estava em paz, o povo estava servindo a Deus. Aí o diabo usou aquele rei e aquele sacerdote, ou melhor, aquele profeta Balaão, que estava interessado no ouro, estava interessado no dinheiro, estava interessado nas coisas materiais, e ele deu esse conselho para que o povo de Deus caísse no pecado e fosse destruído. Então devemos ter muito cuidado. Então,
o título do nosso estudo é Os Falsos Profetas e a Política. Então, a gente vê aqui, Balaão, ele se desviou do verdadeiro compromisso com Deus. Ele preferiu as coisas do mundo. Então, esses falsos profetas, o interesse deles não é com a palavra de Deus. O interesse deles não é com o povo de Deus. O interesse deles é com as coisas materiais. Então, Balaão, o compromisso dele não era em manter o povo de Deus na obediência a Deus. O compromisso dele era com o dinheiro. E aquele rei moabita ofereceu muito dinheiro. E ele quis aquele dinheiro. Então, ele fez aquilo, né? Então, estes sacerdotes e profetas falsos, né? Eles não têm compromisso com Deus, com a igreja de Jesus, e sim com as coisas deste mundo. E são estas coisas deste mundo que vão levar eles para o lago de fogo. Então, no reino de Israel, os reis que eram rebeldes a Deus não queriam do seu lado nenhum sacerdote que fosse enviado por Deus. Então, o povo de Israel, nós sabemos que aqui, no tempo da divisão de Israel, que estava lá, era o reino de Israel com capital em Samaria e o reino de Judá com capital em Jerusalém. Aqui a nação estava dividida em dois reinos. E este reino de Israel, que era comandado por Acabe, ele era um israelita, mas que não adorava Deus. Ele não buscava Deus, ele não queria ouvir a palavra de Deus. Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel, ela era idólatra, ela era de outra nação. E ela tinha muitos deuses, e Acabe adorava aqueles deuses. Logo, Acabe não queria, ele não queria ouvir os profetas de Deus, mas Deus sempre deu os profetas dele para que Acabe e todos os reinos de Israel tivessem a direção de Deus, mas Acabe não queria. Então, Acabe, ele queria aqueles profetas que profetizasse somente aquilo que ele queria ouvir. Muitas vezes, hoje nós também temos muitos que se dizem cristãos, né? Que só querem ouvir aquilo que agrada a eles. Então, esses reis do reino de Israel, a maioria deles eram idólatras. E quando há um rei idólatra, ele não procura os profetas de Deus. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Então, o que eles querem é ouvir palavras que agradem a ele. Aqui em 2 Crônicas 18, do 1 ao 3, nos diz assim: tinha Josafá riquezas e glória. 18. E glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei contigo. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Então aqui nós vemos dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel. E o rei de Judá, o filho dele era casado com a filha de Acabe. E Acabe persuadiu, quer dizer, insistiu. E o rei de Judá, para não como é que se diz, não deixar
o sogro do seu filho, né? Sem resposta, ele aceitou, né? Aceitou guerrear contra a Síria. Mas o rei Josafá, ele era um rei bom, ele era um rei de Judá. Ele sempre consultava os profetas, os sacerdotes de Deus, mas Acabe não tinha este costume. Então Josafá, rei de Judá, cedeu à pressão política de Acabe e firmou acordo de guerra com Acabe. Então ele cedeu, né? Aquela pressão, ele disse sim. Então, lembrando que o rei de Israel, ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele adorava ídolos. Apesar de ser um rei, de ser judeu, ou melhor, ser israelita, mas ele não adorava o Deus de Israel, ele adorava outros deuses. Mas lá no reino de Israel, existia profetas de Deus, inclusive Elias, né? Elias era do reino de Israel. E Acabe não ouvia os profetas de Deus, os profetas que Deus enviava. Ele não queria ouvir, ele não gostava dos profetas de Deus. Por quê? Porque ele vivia na idolatria, ele vivia afastado de Deus, ele não queria saber de Deus. Logo, ele não queria ouvir os profetas de Deus. Aqui, segundo os Reis, capítulo 21, segundo os Reis, 21, 20, nos diz assim: Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Então, aqui Acabe falando com o profeta Elias. Ele considerava os profetas de Deus como inimigo, porque eles não faziam o que Acabe queria. Os profetas que Deus enviava para o reino de Israel, eles falavam, eles eram fiéis a Deus, eles não se corrompiam e Acabe não gostava. Em 2 Crônicas 18:3, Acabe pergunta a Josafá se ele iria a Ramote Gileade guerrear contra o rei da Síria. Então Acabe faz essa pergunta. Mas Josafá, ele queria ouvir os profetas para saber se era mesmo a vontade de Deus ou não. Então aqui no capítulo 18, versículo 4 ao 6, nos diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote Gileade? Ou deixaremos de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultares? Então, os profetas de Acabe, eles disseram coisas boas, né? Vá, rei, que você vai vencer esta guerra. Mas o rei Josafá, ele viu, né, percebeu que aqueles profetas todos, 400, né, profetas, profetizando a mesma coisa, mas ele perguntou, e não tem mais nenhum profeta que seja do Senhor? Então o rei Josafá, ele era um rei que servia a Deus. Ele consultava os profetas de Deus. Ele viu que aqueles profetas de Acabe não eram de Deus. E por isso ele queria ter certeza se realmente Deus estava aprovando aquela guerra ou não. Então o rei Acabe não queria ouvir a verdade. Por isso ele
aceitava somente a mentira. Tem tanta gente, meus irmãos, tem tantos crentes que a gente chega a falar a verdade para eles e eles não querem ouvir. Só querem ouvir a mentira. Só querem ouvir a mentira porque não conhecem a verdade. Então hoje não é diferente nos governos do mundo. Então, os governos do mundo dificilmente tem algum, né, que quer saber de Deus. Nós víamos alguns anos atrás que o governo dos Estados Unidos tinha um profeta, né, tinha um pastor que passou por vários governantes, por vários presidentes, né? O pastor, esqueci o nome dele agora, meu Deus. Ele era até batista. Ele estava sempre ali ao lado dos governantes, dos presidentes, aconselhando. E ele sempre estava dando o seu conselho ali nos Estados Unidos. Mas, ultimamente, né, nós vemos que pastor nos Estados Unidos não está tendo mais valor. E os Estados Unidos está sendo destruído, porque o seu presidente não quer mais a direção de Deus. Não quer ouvir mais a Deus. Então, o governo, seja ele federal, ou estadual, ou municipal, que não é governado, não é dirigido por Deus, a tendência é se destruir. Então, hoje não é diferente, né? Esses governos do mundo, né? Nem Israel, que é a nação que Deus escolheu para si, eles rejeitaram, né? Rejeitaram a Jesus. Eles lá não têm Jesus como o seu governo, como o seu Deus, como o seu Salvador. Eles rejeitaram. Então, a nação que é governada por uma pessoa que não teme a Deus, a tendência dela é oprimir o seu povo. Esta nação é uma nação que ela não prospera como deveria, né? E muitas pessoas sofrem, né, por causa destes governos. Mas aquela nação que é guiada, que tem a direção, o seu governante, tem Deus como seu guia, busca, né, a direção de Deus, então esta nação é abençoada. Aqui no Salmo 33, nos diz assim, tem que 33, Salmo 33, do 12, Salmo 33, 12, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação que é guiada por Deus, essa nação é feliz. Por quê? Porque o seu governante, ele está na direção de Deus. Ele está na obediência a Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque este governante tem profetas verdadeiros que estão levando a palavra de Deus para este líder, para este governo. E este governo, seguindo a direção de Deus, essa nação vai ser abençoada. Mas a nação que é governada por pessoas que não têm compromisso com Deus, eles não vão fazer a vontade de Deus, então este governante, esta nação, não vai ser abençoada, porque não está sendo obedecida a palavra de Deus. Então, a nação cujo Deus é o Senhor é a nação que o seu governante busca dos profetas de Deus a direção na palavra de Deus para o seu governo. Então, o governo que não tem compromisso
com Deus, ele não vai buscar a presença de Deus, ele não vai buscar a direção de Deus, ele não vai querer os profetas de Deus, ele vai buscar os falsos profetas. Então, estes governos, eles não querem ouvir os profetas de Deus porque eles querem fazer o que eles querem, não o que Deus manda. Eles não querem se curvar à vontade de Deus. Eles querem fazer a sua própria vontade. Então, esta nação governada por este tipo de governo não será abençoada. Por quê? Porque está fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Então, em 2 Crônicas 18, versículo 7, nos diz assim: Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Então Josafá, ele queria consultar um outro profeta que não fosse aqueles 400. E ele pergunta: não tem nenhum outro profeta aí do Senhor? Então Acabe diz: tem um, mas ele não profetiza nada de bom, eu não gosto dele, porque ele não profetiza nada de bom a meu respeito. Ele só fala o que é ruim. Então, essas pessoas, esses governantes que não quer ouvir a palavra de Deus, porque ele não quer ouvir a verdade de Deus, ele não quer ser repreendido, ele não quer ser guiado no caminho de Deus, então eles não vão seguir a palavra de Deus. Então aqui no versículo 8, segundo as Crônicas 18, o profeta diz assim: Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Ilá. Então, Micaías era o profeta que Acabe não gostava, porque não falava nada de bom dele. Então, a gente vê a diferença dos profetas de Deus estar acompanhando o governo, o rei, o governante, o presidente, dando bons conselhos para que a nação que aquele governante está governando seja abençoada, porque está seguindo os passos de Deus. E a diferença de uma nação em que os profetas que está ao lado do rei são falsos profetas, porque o interesse deles é nas coisas deste mundo. Eles não estão nem aí para o país, eles não estão nem aí para a nação, para o povo, eles estão preocupados com seu próprio bolso. Então essa é a diferença. Então Acabe, o rei de Israel, não gostava de Micaías, porque Micaías só falava aquilo que Deus mandava. E o que Deus mandava ele falar, o rei não gostava de ouvir. Assim tem muitas pessoas, né? Deus manda um servo dele falar, avisar, aconselhar alguma coisa e a pessoa não gosta, né? Muitas vezes, e se afasta até da pessoa. Então Micaías era o profeta que era fiel a Deus, ao Deus vivo, não falava mentiras, mas somente aquilo que Deus mandava ele falar. Por isso, Acabe não gostava de Micaías, né? E assim tem muitas pessoas que se afastam dos verdadeiros líderes, das verdadeiras pessoas de Deus, porque eles falam a verdade, aquilo que Deus manda eles falarem, as pessoas não querem ouvir. Então, o rei Acabe era este governante. Aqui, segundo as Crônicas 18, do 9 ao 11, nos diz o seguinte: O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, entrada da porta de Samaria.
E todos os profetas profetizavam diante deles. Diante deles, Zedequias, filho de Quemaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, os profetas do rei Acabe, todos profetizaram a mesma coisa. Vai para a guerra, vai que tu vai ser vitorioso, vai que o Senhor Deus estará contigo. E Acabe acreditou naquela mentira, né? Aqui no versículo 13, nos diz assim: O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Então, aqui, o soldado, né, que foi chamar Micaías, foi logo dizendo: olha, você tem que falar o que os outros profetas de Acabe estão falando. E eles estão dizendo que Acabe vai para a guerra e vai vencer. Então, você tem que dizer a mesma coisa. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo isto no mundo, onde a corrupção está grande, onde os governos querem corromper todos os seus liderados. E os profetas, os sacerdotes não estão fora disso. Então a gente vê aqui o soldado mandando Micaías se corromper. Quer dizer, ir contrário à palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E Satanás irá fazer tudo para que nós nos corrompamos. Então não devemos dar ouvido à palavra do inimigo. Então, muitas pessoas estão já fazendo o que o sistema da besta está exigindo, com medo de perder os seus trabalhos, as suas posições, as suas coisas materiais. E Jesus já nos avisou isto: quem não deixar pai, mãe, filho, mulher, negar a sua vida, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Devemos ter cuidado. Devemos estar com a nossa vida no altar. Mesmo que seja necessário darmos a nossa vida por amor a Cristo, para nos mantermos fiéis a Ele, devemos fazer assim, porque assim são os verdadeiros profetas de Deus. Assim é a verdadeira igreja de Cristo. Os falsos não suportarão as pressões que o mundo está trazendo para a igreja de Jesus. Então, Micaías disse que falaria somente a verdade, somente aquilo que Deus mandasse ele falar. Então, Micaías, ele não era um profeta corrupto, ele não era um profeta que queria as coisas do mundo. Ele era um profeta que era fiel à palavra de Deus, mesmo sendo necessário da vida dele por Deus, né? Então, 400 profetas dizendo a mesma coisa, mas um só não falava o que os outros falavam. Então, Micaías era o profeta que não se corrompia, não se corrompeu, não fazia aquilo que Satanás queria.
ele fazia somente o que Deus mandava. Como está a sua vida? Será que você está percebendo como estamos no mundo? Que o governo do anticristo, o governo da besta já está pronto e já está mandando no mundo, principalmente no Brasil. A perseguição já chegou para nós e agora vai ser separada a igreja verdadeira da igreja falsa. A igreja falsa, ela não vai suportar a pressão e ela vai ceder ao sistema da besta. Então, Micaías, ele disse que não iria se corromper. Em 2 Crônicas 18:14, nos diz o seguinte: E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Então, o que é que Micaías estava dizendo aqui? Micaías estava dizendo aqui o que o rei queria ouvir. Mas Micaías, na verdade, estava escarnecendo, estava zombando do rei, porque o rei queria ouvir aquilo. Então, ele disse uma coisa, ironizando aquilo que Acabe queria ouvir. E Acabe percebeu que era ironia, que ele estava zombando do rei. Por quê? Porque era aquilo que o rei queria ouvir, porque os 400 profetas do rei já tinham profetizado aquilo. Então, nos versos do 16 ao 17, diz assim: Então disse ele, aqui o 15. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então o rei viu que Micaías estava ironizando, né, aquela profecia dos outros profetas. E ele falou com Micaías, no verso 16 em diante. E o rei lhe disse: Quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem? Daqui. Depois eu continuo. Então, Micaías, ele falou a verdade para o rei Acabe. O povo iria ficar disperso. E por que o povo iria ficar disperso? Como se não tivesse pastor. O que iria acontecer com o seu rei para que o povo ficasse disperso, né? Deixa eu continuar aqui a leitura. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Então, Deus permitiu
que aquele demônio da mentira falasse na boca de todos os profetas de Acabe. Falasse aquela mentira, que ele iria vencer a guerra. Por que Deus permitiu isto? Porque Acabe não quis ouvir a verdade. Meus irmãos, se você não quiser ouvir a verdade, a mentira vai chegar até você. E você vai acreditar na mentira. E você vai ser destruído. Então devemos prestar atenção que no Brasil nós temos a verdade e a mentira. E nós sabemos quem é a verdade e quem é a mentira. Jesus mesmo disse em João 8:44. Jesus disse o seguinte, deixa eu ler bem aqui. João 8:44, que diz assim. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus aqui no versículo 32, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vivemos no Brasil hoje a guerra da mentira e a verdade. Seja bem-vinda, Zilma. Que o Senhor lhe abençoe. Então, hoje nós vivemos a guerra da mentira e da verdade. A mentira é Satanás. Jesus teve combate. Aqui ele estava tendo em João 8, do 31 ao 50 e pouco, ele estava tendo um combate com a mentira, com aqueles seguidores de Satanás, e Jesus, que é a verdade, estava combatendo a mentira. E hoje no Brasil nós vivemos esta guerra entre a mentira e a verdade, entre a injustiça e a justiça. Então nós estamos vivendo isto nos nossos dias. Então o rei Acabe, ele não quis, ele não queria, ele não procurava a verdade. Ele não queria saber da palavra de Deus. Ele buscava sempre a mentira. Por isso, Deus mandou aquele espírito da mentira falar através daqueles 400 profetas para ele acreditar na mentira de Satanás e ir para a guerra e ser destruído. Porque quando nós não queremos a verdade, então nós seremos destruídos pela mentira. Então devemos pensar muito bem no que estamos fazendo. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 11, diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 11. Tessalonicenses 2, 11. Não é primeira, é segunda. Isso é 2, 11 mesmo. Acho que eu peguei uma coisa errada. 1 Tessalonicenses 2, 11. Cadê o aqui? Diz assim. Acho que eu peguei errado. Acho que é 2 Tessalonicenses 2, 11. 2, 11 diz assim. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, aqui em 2 Tessalonicenses 2,11, Deus está dizendo que é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, da mentira. Então, Deus, ele permite que a mentira venha, por quê? Porque as pessoas não querem a verdade.
Então, aqui diz, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, porque se não querem a verdade, então eles vão ouvir a mentira e vão querer obedecer à mentira. Foi o que o rei Acabe fez. Então, Deus mandou Micaías para falar a verdade, mas ele não quis, ele não aceitou. E ele fez o que os profetas mentirosos falaram. Então, aqui nos versículos do 23 ao 27, nos diz o seguinte: Então Zedequias, filho de Kenaada, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Então, porque Micaías falou a verdade, então ele foi esbofeteado. Meus irmãos, preste atenção. Está chegando a hora em que nós seremos esbofeteados se continuarmos firmes na verdade. Se continuarmos firmes na palavra de Deus. Seremos presos, como Jesus disse em Mateus 24, 9. E muitos morrerão. Então está chegando esse tempo. Nós já estamos vendo isto acontecer. Então Micaías disse que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Quer dizer, sem rumo. Por quê? Porque o seu rei iria para a guerra e iria morrer. Mas Acabe não acreditou. Preferiu acreditar na mentira, que era o que ele sempre faria. Ele não quis a palavra de Deus. Muitos brasileiros estão aceitando a palavra dos falsos profetas. O interesse deles não é e nunca foi o povo, nunca foi a igreja de Jesus, nunca tiveram compromisso com a verdade, nunca tiveram compromisso com Deus. Estas pessoas, elas não querem obedecer a Deus, então elas querem as coisas do mundo. Então prestemos atenção. Então Micaías é esbofeteado por falar a verdade. E o rei manda Micaías para a prisão. Então deixa eu terminar de ler aqui. Então Micaías é esbofeteado. Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para ti a esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Armon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós todos os povos. Então Micaías voltou para a prisão de que ele estava antes, porque o rei não aceitou a palavra verdadeira, aceitou a falsa. Nós estamos no embate no Brasil. Nós vamos escolher para o nosso governante, só tem 2 nomes, né? E um representa a mentira, o outro representa a verdade. Então, quem nós iremos escolher? A verdade ou a mentira? Então, basta nós olharmos, né, os 2 candidatos a presidente, a governo da nossa nação, vermos o que cada um defende, a quem cada um, como religião, vai consultar, e as pessoas que estão ao lado destes governantes, né? Então a gente vai ter a certeza de quem é quem. Então, em 2 Crônicas
18 do 32 ao 34, nos diz o seguinte. 32 ao 34. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida, tô nem enxergando direito, renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Então o rei não ouviu a palavra de Deus, e ouviu a palavra de Satanás, ouviu a mentira do diabo e morreu. Se nós deixarmos de ouvir a verdade e dar ouvido à mentira, nós também morreremos, porque Jesus está voltando. E tudo o que está acontecendo no mundo é para a nossa preparação com o nosso Deus. É para irmos ao encontro de Jesus, é para estarmos aos pés de Cristo, é para estarmos nos santificando, é para estar nos arrependendo dos nossos pecados, é para estar confessando os nossos pecados e abandonando os pecados. É para estarmos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É para estarmos nos preparando para a volta de Jesus. Então, a escolha do nosso presidente este ano, isso poderá acelerar esta perseguição que está vindo, ou tardar mais um pouquinho, mas ela virá, ou mais cedo ou mais tarde. Mas Deus, ele está nos dando o livre-arbítrio para escolhermos aquele presidente que queremos. Isto cabe a cada um de nós. Mas aí está a verdade e a mentira. Acabe não pôde ver, não pôde nem se arrepender, porque morreu antes. Mas nós poderemos, ver e nos arrepender da nossa escolha. Então Deus mandou a verdade, mas muitos cristãos estão fazendo como Acabe, Está odiando a verdade. Não presta atenção que a Bíblia ensina, porque não conhece a palavra de Deus. Porque não querem ouvir a verdade de Deus. Estão aceitando a mentira. Os mandamentos é bem claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não vou matar meu próximo. Se eu amo meu próximo, eu vou ajudar meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer trair o meu próximo. Então, não vou fazer nada de errado, nada de ruim com o meu próximo. E quem é meu próximo? Todos aqueles que precisam de mim. Eu não vou querer tomar as coisas do meu próximo. Eu não vou querer roubar o meu próximo. Eu não vou querer tomar a mulher do próximo. Eu não vou querer matar os filhos, as crianças. Então, devemos prestar atenção a que Bíblia estamos seguindo. Se a Bíblia dos falsos profetas, que já estão até mudando, a palavra de Deus, ou se a Bíblia é verdadeira. Então devemos pensar bem nas nossas escolhas para que possamos, respirar mais um pouquinho ou esta perseguição ser acelerada. Mas ela virá.
essa perseguição virá, porque Jesus falou que viria, ela vai vir. Mas Jesus está dando mais um tempo para os filhos de Deus, para aqueles que se dizem de Deus, se arrependerem, lavarem as suas vestes, purificarem no sangue do Cordeiro e estarem em comunhão com Ele, para quando Jesus vier, estas pessoas subirem, não ficarem para trás. Mas isso pode ser acelerado. Então, esta perseguição é o batismo no Espírito e no fogo, que é esta perseguição, que são as últimas dores de parto, que é a mulher já parindo. E essas dores são essas perseguições, onde você vai ter que realmente se posicionar, sendo do lado da verdade ou sendo do lado da mentira. Isto não há jeito. Jesus está fazendo a separação da igreja dele, da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. Então, a igreja Laodiceia não tem compromisso com as coisas de Deus. A igreja Laodiceia quer as coisas do mundo. A igreja Laodiceia tem compromisso com as coisas deste mundo. Quer as mordomias deste mundo. Mas a igreja Filadélfia, ela quer Deus, ela quer o céu, ela está se consagrando, ela está com intimidade com Deus. Então, quem tem intimidade com o Pai não anda seguindo os falsos profetas. Então, devemos ter cuidado, né? Devemos estudar a Bíblia para não andarmos enganados, para não andarmos seguindo as doutrinas de Balaão, que mandou os moabitas e os midianitas levarem as mulheres até os homens de Israel para que houvesse o pecado e Satanás tivesse legalidade para poder atingir o povo de Deus. Nós não devemos dar legalidade a Satanás, nem na nossa vida, nem na nossa família, nem na nossa igreja, nem da nossa nação. Peçamos a direção de Deus para tudo o que formos fazer. Então devemos ter esta comunhão e ouvir a voz de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então, mande essa live para frente, para outras pessoas, e que possamos estudar a Bíblia para não andarmos enganados, para não andarmos no erro, para não nos arrependermos tarde demais. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo que o Senhor me deu para me trazer para os teus filhos. Eu já entreguei todos eles. Que eles ouçam se quiserem. Se não quiserem ouvir a verdade, que sigam a mentira. Cada um vai fazer o que quer. O Senhor deu essa liberdade. Então, eu já fiz o que o Senhor me mandou. Que teus filhos façam aquilo que o Senhor está orientando eles. E assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, até terça-feira.